Bem-vindos a mais um episódio, o segundo episódio do SkermaCast. E o nosso convidado de hoje é o Léo Vilhena, que é corretor de imóveis. E o Léo vai contar pra gente um pouco da história dele e quem ele é. Meu nome é Leonardo Vilhena, sou corretor de imóveis, sou engenheiro civil. Eu trabalho no mercado imobiliário há mais ou menos 13 anos, como construtor e nos últimos 2 anos como corretor de imóveis, né? Então, é um prazer estar aqui, te conhecer pessoalmente, né? Verdade. A gente conversa bastante pelo WhatsApp, né, nos contratos, e agora a gente está se conhecendo pessoalmente e poder conversar um pouco com você. Léo, qual a sua região de atuação? Como funciona o seu trabalho aqui na nossa cidade? Você atende clientes de outras cidades também? Ou o seu foco é mais aqui a região de São José? O meu foco é mais a região de São José dos Campos, mais aqui região oeste. Eu construo na Urbanova, nos condomínios lá, né, casa de alto padrão, há alguns anos já. Então, quando eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis, natural que eu comecei por ali, né? Eu já conhecia bastante os condomínios, alguns construtores, então a gente começa com captação por ali. E aí a gente vai para os bairros próximos, você vai para o Aquários, você vai para Vila Ema, Vila Diana, e segue mais nessa região aqui do centro e Zona Oeste e tal. A razão pela qual eu escolhi o Léo, que é corretor, foi para mostrar para vocês como a atuação da advocacia está intimamente ligada à atuação do corretor. Então, o advogado que atua no direito imobiliário, ele precisa formar boas parcerias e uma dessas parcerias se conecta ao corretor de imóveis. Porque o corretor de imóveis, ele precisa ter um conhecimento jurídico mínimo para ele atuar com segurança no mercado. O nosso trabalho, junto com o corretor, traz a segurança jurídica que o cliente precisa. Então, vocês vão se deparar com vários tipos de profissionais no mercado e é bom que vocês não se traumatizem. E, ao contrário, consigam firmar grandes parcerias em virtude da dificuldade que é no mercado, tanto da advocacia, de bons advogados, quanto de bons corretores. A gente sabe que existe essa saturação no mercado, os generalistas que a gente fala, mas o nosso papel é oferecer a melhor experiência para o cliente. E desde que nós tenhamos um corretor de confiança, que a gente sabe que ele está fazendo um bom trabalho, quando vier o fechamento desse negócio, você já sabe que aquela negociação ela já tem um lastro de ser um bom negócio. Aí você vai fazer o seu papel, vai fazer a due diligence de acordo com aquela negociação. E nós sabemos que não é muito simples de diferenciar um corretor bom de um corretor ruim, e também não está no nosso escopo de atuação isso, mas trabalhando com aquele profissional, a gente entende se a gente se identifica com aqueles valores ou não. E nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas vivem da imagem, vivem de um status, então é muito importante que vocês tenham esse feeling, principalmente nas parcerias, para que vocês não acreditem estarem contratando pessoas que são realmente uma autoridade, quando na verdade aquela pessoa só está te vendendo uma embalagem. Aí eu gostaria que o Léo falasse um pouco sobre essa questão no mercado, sobre o que você já experienciou com relação a essa postura dos profissionais no geral, principalmente com essa chegada de Instagram e tudo mais. Sim. Eu acho que ultimamente, não só na profissão de corretor de imóveis, mas em geral, as pessoas elas querem mostrar uma certa autoridade ali no Instagram. Porque querendo ou não, você fala, você conhece o Léo, corretor de imóveis? Léo? Que Léo, o pessoal já pega e já vai olhar seu Instagram. Vai ver então, quantos mil seguidores você tem. E se você pelo menos tem um Instagram para ver quem que é a cara dele, o que ele posta, né? Quem que é essa pessoa. Então eu acho que você tem que ter esse portfólio, essa primeira imagem, mas eu vejo muita gente trabalhando só isso. E aí quando você vai ver, né, mais a fundo, você vai se relacionar com aquela pessoa, às vezes é o que você falou, uma embalagem bonita ali, mas a pessoa não te passa segurança. Sim. Eu acho que um dos papéis principais da nossa profissão para você... Porque, por exemplo, a pessoa está investindo um valor, né, que ela juntou ao longo dos anos, que foi difícil para ela chegar até aqui, ou que, né, que é importante, é um investimento para a vida. Ela tem que ter confiança em fazer essa negociação com você.
Então, como é que você resolve isso, né? Você sendo uma pessoa idônea, você tendo bons relacionamentos, igual você falou do advogado com o corretor, a gente como corretor, muitas vezes a gente faz parcerias. Então, quando você for fazer parceria com outros corretores, você tem que também conhecer minimamente essas pessoas para que elas, né, contribuam, tenham a idoneidade, assim, sejam pessoas honestas. E a parte do advogado também, a gente, por exemplo, a gente tem trabalhado junto, então você tem que escolher um advogado que, por exemplo, vai fazer um contrato que seja transparente, que as partes estejam resguardadas ali, né? E muitas vezes os corretores na pressa, não coloca essa cláusula, vamos fazer, sabe, tenta passar qualquer coisa para não perder a negociação. Então, não são todos os corretores, por mais que eles passem aquela imagem ali bonita de a gente atende assim, a gente atende assado, a sua segurança, mas na hora de um contrato de compra e venda ali, na hora de passar todas as informações para o cliente, eles omitem muitas coisas, passa batido para não perder uma negociação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com que só se basear pela imagem que as pessoas estão colocando ali, fazer um vídeo bonito, fazer um vídeo engraçado, tá com um carro do ano e aquela coisa, né? E às vezes por dentro ali, por trás, não é tão assim. A gente pode dizer que o alto luxo no mercado imobiliário é a segurança jurídica, independentemente do que aquela pessoa ostenta ou não, e sim do que ela é capaz de proporcionar para o cliente em termos profissionais. É lógico que o sucesso profissional vai refletir na vida daquela pessoa de alguma maneira, mas que isso não seja o foco dela para fechar o cliente, e sim um bom trabalho. Isso. Porque senão uma coisa não vai sustentar a outra. E eu acho assim, por exemplo, se for um apartamento de 300 mil ou uma casa de 5 milhões, a gente está lidando com o patrimônio do outro. Então a gente tem que ter essa segurança Sim, do início ao fim, esse acompanhamento. Sim. Porque muitas vezes a pessoa não sabe nada daquilo. Sim. E ela precisa de informação. E às vezes a gente não sabe também. Aí o que acontece? A gente recorre. Olha, Leilane, como é que é essa parte? O que essa cláusula faz? Qual que é o prazo para sair tal documentação? Então a gente junta uma rede de apoio ali para fornecer um bom trabalho para aquele cliente, né? Eu até acho importante que o advogado que atua no direito imobiliário, ele auxilie o comercial. E não seja aquele advogado que vai criar embaraço, que vai travar a venda, porque o nosso papel é que a negociação seja concretizada com segurança para o cliente. É só esse, e ponto final. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Às vezes, o advogado, para mostrar serviço, que muitas vezes não é especialista, ele começa a pontuar 1 milhão de itens no contrato, ao invés de nós chegarmos todos numa conclusão que seja melhor para o cliente. Então, esse tem um advogado, outra parte tem um advogado, não sei quem tem um advogado, e muitas vezes o que acontece? Aquela negociação cai. Exato. E assim, usa muito o juridiquês, aquela coisa que ninguém entende nada. Ninguém entende nada. E aí, às vezes nem o advogado tá entendendo o que ele tá falando. Só para ficar bonito o contrato, às vezes aquilo não quer dizer nada, sabe? Podia ser muito mais simples e acaba atrapalhando a gente também. Então tem isso também, tem que ser certo, mas o mais simples possível, mais acessível possível, né, para todo mundo. Sim. Você acha que o corretor entende do documento, do contrato em si, ou isso ainda não é tão difundido na área? Você acha que um corretor que entende da parte jurídica, ele se destaca? Eu acho que ele se destaca ganhando tempo, né? Vendo se é possível ou não. Porque às vezes o cliente quer ir por determinado caminho. Então, se você tiver um mínimo de noção jurídica sobre aquilo, você fala, não, acho que por aqui vai demorar mais, ou pode ser mais problemático. Mas assim, no geral, a gente tem um conhecimento básico, né? Que a gente trabalha mais assim é a parte do relacionamento com o cliente, escolher bons imóveis, né? Ter esse diálogo, ser acessível ao cliente, responder as perguntas, fornecer o máximo de base para ele numa negociação, na compra de um imóvel. A parte jurídica mesmo a gente precisa de um auxílio, se for alguma coisa um pouco mais elaborada.
Eu entendo que desde a captação até a conclusão efetiva do negócio, nós passamos por questões jurídicas. Eu já cheguei a verificar documentação que aquele negócio jamais poderia ter iniciado, que é o erro na captação. Porque o imóvel, a partir do momento que você baixa a matrícula, já não é daquele dono, aí aquela pessoa está transacionando um imóvel que não é dela, então a captação já é um perigo. E isso é muito ruim para o corretor que não tem tanto conhecimento, porque ele fica ali trabalhando um imóvel que sequer podia circular, pelo menos não por aquela pessoa que se apresentou como vendedor. Isso, e você trabalha aquele imóvel, trabalha, aí é feita uma proposta, vamos para o contrato, chega, levanta a documentação, aquele imóvel não está adequado para vender. E às vezes a pessoa não tem nem essa noção. Poxa, tá querendo vender muito rápido, tá querendo vender muito barato. Não existe isso no mercado imobiliário. Exato, e aí o corretor se anima. Nossa, isso daí vai embora rapidinho. Aí trabalha, gasta dinheiro, às vezes com tráfego patrocinado, né? Tipo, tráfego pago, e aí não... Sim. Na hora de receber a comissão, de fechar um negócio, não consegue, né? Sim. Léo, eu percebi uma mudança no mercado de mais ou menos uns 5 anos para cá, no seguinte sentido, em que não se falava tanto no alto padrão e, de repente, todo mundo era corretor de alto padrão. O que eu acho que impactou de maneira significativa o mercado para os corretores, uma vez que o mercado de alto padrão ele sempre existiu e ele sempre vai existir, então os ricos sempre vão comprar e sempre vão vender. Ou seja, nós temos essa estabilidade no mercado de alto padrão, porém, com quem essas pessoas contratam é que eu acho que mudou e acabou trazendo um impacto para a profissão dos corretores no geral. O que você achou disso? Ou se você concorda, se você não concorda? Como que você vê esse movimento de redes sociais e esse boom de alto padrão para todo lado? Eu acho, você falando de 5 anos atrás, eu acho que durante a pandemia a gente teve um boom desse mercado. Porque veio muita gente, por exemplo, de São Paulo, eu vou falar da Urbanova, né, que é onde eu... Sim, da região de São José dos Campos, São Paulo, que é onde a gente está. Exato, que é um bairro de casas de alto padrão, né? Então, durante a pandemia, teve esse boom, que veio muita gente de São Paulo para cá, um pessoal com capital alto, e a facilidade da venda era uma correria, porque o imóvel estava valorizando por causa da alta demanda, então de uma semana para outra o proprietário recebia a proposta, falava, não, eu já recebi uma da outra imobiliária de 3 milhões, aí eu, 3.200 você fecha, não, outro 3,5, e tava esse leilão por causa da pandemia. E nem visita tinha direito. Não, é exatamente isso. A pessoa às vezes nem visitava o imóvel. Já estava fazendo a proposta com a pressa de comprar alguma coisa antes de perder a oportunidade, porque no mínimo ela ia pegar uma valorização. Sim, não tinha nem como visitar. Todo mundo de máscara, todo mundo encarcerado. Exato, então foi um boom que os corretores acharam que ia ser para sempre, assim, né? Nossa, esse mercado e tal. E, alto padrão dá uma comissão alta, né? Sim. Do que você ficar girando imóvel. Às vezes tem que fazer várias vendas para fazer uma venda boa de alto padrão. Então, acho que pela facilidade, muitas pessoas acharam que ia ser daquela forma e muitos corretores não conversam com o alto padrão e não tem problema. Eu acho que isso não tem o menor problema. Eu acho que o corretor ele tem que ver qual é o nicho dele. Uhum. As pessoas procuram ele por quê? Porque o Léo, ele trabalha Minha Casa Minha Vida. Cara, vai ser forte naquilo, entendeu? Cara, o Léo trabalha em imóveis de 1 a 2 milhões no bairro tal. Cara, seja forte naquilo, entendeu? Sim. Não adianta você querer ser uma coisa que você não é. Você tentar conversar com um público que não vai ter empatia com você e você não vai falar a linguagem daquele público. Então, muita gente tentou ficar trabalhando aquele alto padrão e, às vezes, não conversava com aquele alto padrão. Sim. Não tinham... O pessoal daquele padrão, às vezes, não tinha empatia. Então, muitos... pararam de trabalhar com isso, até porque a gente precisa de venda recorrente, o alto padrão demora, né? O alto padrão é 1, 2 vezes, 3 vezes ao ano, se for bom, você fecha uma casa de milhões e tal, dependendo do corretor. E aí tiveram que ir para outros, e sobraram alguns. E algumas imobiliárias se fortaleceram naquela época. Trabalharam, conseguiram um resultado naquela época, e se mantiveram e fizeram o nome. Uhum. Então eu acho que quem conseguiu, agora o mercado deu uma estagnada, agora tá voltando um pouco.
Mas durante a estagnação desse mercado de alto padrão, quem conseguiu se manter ali foram algumas imobiliárias que já tinham um nome, que se fortaleceram, que conseguem pagar, financiar, rodar tráfego daquele alto padrão, e nem todos os corretores conseguem se manter naquele alto padrão, né? Brigando com, às vezes, corretores que já se estabeleceram naquele padrão, que já conquistaram o público daquele padrão durante muito tempo, porque também tem isso, né? Sim. O corretor, ele demora um tempo. Você tem que ficar batendo na tecla, mostrando sua imagem, trabalhando, e às vezes tem gente que já fez isso durante anos, né? Sim. Né? Não dá pra pessoa surgir do nada, agora eu sou alto padrão. Existe uma história. Exato. Todas as imobiliárias que eu trabalhei e que são de alto padrão, todo mundo tem uma história. Ninguém Exato. veio do nada. Não dá. Aquela imobiliária vende muito, mas ela tem uma bagagem. Exatamente. Ela se aperfeiçoou a esse mercado, ela chegou nesse patamar depois de muita luta. Exato. E não simplesmente, agora eu vou colocar uma calça curta, É isso. aquelas calças curtas no meio da canela. Porque o pessoal começa a ver no Instagram e acha que vai ser igual o corretor tal, e de um mês para o outro vai começar a vender casa de 15 milhões, entendeu? Fora a falta de autenticidade, de copiar tudo que o outro tá fazendo. Exato, e assim, esse público não fica vendo se você faz piada, se você é engraçado, tipo, é outra imagem que você tem que passar, entendeu? A conexão é outra. A conexão é outra, então não é para todo mundo. Eu acho que deu uma saturada, todo mundo querendo trabalhar isso, e aí sobraram alguns que realmente conversam com alto padrão, algumas imobiliárias que já têm uma história naquele padrão ou criaram durante a pandemia ali, e tem cacife para continuar bancando, patrocinar esse giro de jogar para pessoas cada vez, porque é muito pouco o público dessas a gente casas, tem 1% de pessoas ricas no mundo. Exatamente. No mundo. Exato, então você tem que bancar para jogar esse anúncio para aquela pessoa, ou aquela pessoa já procurar tal imobiliária porque ela sabe que trabalha com alto padrão. Entendeu? E até essa noção de alto padrão aqui para nossa região, por exemplo, em São José dos Campos, a gente está falando 5 milhões, a gente já está falando em alto padrão. Se a gente for para São Paulo, por exemplo, a gente já não tem muito... A gente já não é bem assim. Exato. É engraçado, por exemplo, alto padrão, há um tempo atrás, era 3 milhões, já era alto padrão. Agora 3 milhões é muito dinheiro e já não é alto padrão mais. Sim, você vai para o Rio de Janeiro da vida, o que você faz com 5 milhões no Rio, o carioca vê São José e fala, meu Deus do céu, eu vou morar numa mansão. Exatamente, exato. Por isso que aqui ainda é um ponto de atenção dentro do mapa. Exatamente, e aí o pessoal daqui fala, nossa, mas tá muito caro, tal. Depende, pro josense tá caro, mas pro pessoal de São Paulo que tem lançamento a 22 mil reais o metro quadrado, aqui ainda tá muito xixi, entendeu? Um apartamento mais ou menos lá, eles compram uma casa excelente aqui. Sim. Então aqui é uma cidade muito boa, que tem trazido investimento, que tem melhorado a infraestrutura, que tem uma localização privilegiada. Uma qualidade de vida fora de série. Então continua vindo gente com dinheiros e imóveis subindo. Exatamente. Tanto que o alto padrão, aquilo que a gente volta a dizer, ele está retilíneo. Mas com quem essas pessoas estão contratando que foi pulverizado. Exatamente. O alto padrão, ele não depende tanto de juros, né, taxa de juros e tal, um mercado mais ali resiliente ali, né? O que você acha que separa um corretor comum de um corretor que fecha bons negócios, que tem um comissionamento bacana? O que você acredita que diferencia um corretor do outro? Eu acho que o corretor que tem mais resultado, ele foca mais em determinados imóveis e trabalha bem aqueles imóveis. Ele é nichado? Ele é nichado. Eu sou bom no condomínio tal, no prédio tal, e pega muita captação, é conhecido nessas regiões, e ele trabalha alguns imóveis muito bem. Como está o seu nicho hoje? Como que você tem trabalhado a sua captação e o seu direcionamento do cliente? Eu tenho trabalhado mais imóveis que tem um giro melhor, né? Eu comecei trabalhando muito a parte de alto padrão, e aí volta no que a gente estava falando, você começa a brigar com pessoas que já estão mais estabelecidas no mercado,
eu ainda não tenho uma imagem tão consolidada nesse padrão. A gente chega lá trabalhando, né? Mas eu estou trabalhando ultimamente imóveis mais com um giro maior, até 1 milhão, 1,5 milhão, entendeu? Sim, você está vendo que esse mercado você se identifica mais. E eu também peguei esse ano para fazer... Esse ano faz 2 anos que eu trabalho como corretor de imóveis, né? Eu tenho Cresce há alguns anos, mas trabalhando focado mesmo como corretor de imóveis vai fazer 2 anos. Então eu falei, eu vou fazer o feijão com arroz, entendeu? Que é me conectar, conhecer corretores que eu posso fazer parceria, ter um jurídico de qualidade, fortalecer meus clientes, formar uma carteira, fazer o feijão com arroz. O básico bem feito. O básico bem feito, exatamente. E assim, tá caminhando, tá dando certo. Do que você começar e já querer estourar no norte, que também é o que a gente estava conversando, né? Às vezes você quer já achar que vai vender muito, ou casas de alto padrão e tal, muito, de um valor muito alto, e às vezes você não tá consolidado para fazer aquilo. Então eu falei, eu vou fazer o arroz com feijão, vou me conectar, vou aprender bastante, vou conversar bastante, vou me conectar, vou fazer captação, vou aprender e fazer o arroz com feijão bem feito, entendeu? Sim. E eu acho que para mim, nesse momento, é o que eu tenho feito. Então entra nisso que a gente estava falando também. Foco, eu peguei alguns imóveis nesse padrão, até 1,5 milhão, bons, bem localizados, com parceiros idôneos, com corretores que trabalham bem e que eu tenho empatia e que são pessoas idôneas, e estou me trabalhando mais nesse nicho agora, mais focado. Porque também não adianta eu vejo muitos corretores trabalhando de tudo, em tudo quanto é região, em tudo quanto é padrão, e não foca muito em nada, e aí você se perde no que você já captou, e na atualização, às vezes tem um proprietário que abaixou o valor, você nem sabe, entendeu? Então, tipo assim, se você tiver alguns bons imóveis e ter um contato melhor com os proprietários, e você conseguir marcar visitas nesses imóveis, e conversando, olha, a gente pode ajustar esse valor para tal, dependendo da necessidade dele, trabalhar melhor os imóveis, ao invés de sair trabalhando um monte, não conhecer a fundo todos, que isso também é um erro, porque às vezes você vai mostrar um imóvel que você não conhece, então você não tem como explicar bem. Então, se você estiver trabalhando alguns imóveis, você sabe bem sobre todos eles, entendeu? Sim. E aí você consegue guiar melhor o seu cliente, você consegue focar mais. Então, eu acho que é um diferencial para o corretor. Eu não sei se todos conseguem trabalhar dessa forma ou querem trabalhar, mas eu acho que é uma forma melhor de trabalhar, ser mais focado do que atirar para tudo quanto é lado. Com a chegada de IAs e toda essa pressão em cima de todo profissional, de que seremos todos substituídos, e o Matrix, toda essa ilusão, né? Tudo isso aí. O que você acredita que vai acontecer com a atividade da corretagem? Como você vê o corretor daqui a uns anos? Você acha que mudou já com a implementação de inteligência artificial? Ou você acha que não teve tanto impacto? Como você vê essa chegada da tecnologia na sua área? Eu acho que já está acontecendo, principalmente lá fora. A gente aqui demora um pouco. Querendo ou não, quem tem mais acesso e mais valor para investir são as grandes imobiliárias e mais conhecimento também. Então, a grande maioria, que são as imobiliárias de bairro e os corretores autônomos, nesse momento ainda não tem capital para bancar uma IA, vamos dizer, mais elaborada, ou não tem o conhecimento mesmo. Ainda não foi estudar sobre isso. Mas eu acho que no futuro muito próximo a gente vai ter que se adaptar, vai ter soluções que a gente vai ter que usar, principalmente para atendimento de lead. Por exemplo, o lead entra em contato com a gente 10 horas da noite e você não responde aquele lead. Ele vai falar quantos corretores. Sim, vem da emoção. Exato. Então, se você tiver uma ferramenta que consegue guiar minimamente aquele cliente até
você pegar o atendimento depois é uma ferramenta útil, mas não são todos que têm, e nem tem o conhecimento para mexer com isso. Então, eu acho que a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que evoluir, vai ter que aprender, vai ter que implementar. Mas substituir eu acho que não, porque, principalmente falando aqui de São José, que querendo ou não ainda é uma cidade do interior, por mais que ela esteja grande já, eu sinto que as pessoas, elas gostam da figura do corretor, de uma pessoa, de personificar, entendeu? De ser atendida por uma pessoa, volta naquela questão da confiança, entendeu? Do atendimento humanizado. Do atendimento humanizado, do olho pro olho, de eu ter a confiança de fechar tal negócio, porque o Léo, de alguma forma, né, conversou comigo, ou se eu precisar recorrer a qualquer problema, burocracia, eu recorro ao Léo, e eu não vejo ainda as pessoas, assim, numa máquina, né? Você não sabe com quem você está falando. Sim. Principalmente aqui na nossa cidade ainda. Então, acho que vai auxiliar, mas não vai substituir. Trazendo isso para a minha área, que era a área da advocacia, muitas pessoas perguntam e questionam, e até os advogados que acabaram de se formar e estão iniciando a carreira têm esse receio. Poxa, eu acabei de pegar meu diploma, eu acabei de passar na ordem, e agora o que eu faço com tudo isso? Eu vou ser substituído por um robô e tudo que eu fiz não tem relevância mais no mercado, eu não sirvo mais. E eu acredito que isso é uma grande ilusão com relação à tecnologia, porque as causas complexas, principalmente no âmbito do direito imobiliário, não podem ser pensadas por um robô. Até pela questão da responsabilidade técnica daquilo. Depois, se o cliente faz uma negociação ruim, ele vai reclamar para quem? Para o robô que ele colocou lá para pensar para ele? Exatamente. Depois que você já perdeu seu patrimônio lá de 10 milhões, você vai reclamar com quem? Aí eu vou mandar mesmo, reclama com o seu robô. Porque inúmeras vezes, todo advogado passa por isso. Você vai lá, você utiliza a IA para te ajudar a raciocinar, e ela faz mais bagunça do que deveria. Ah, mas é o prompt e tal. Então, eu entendo que você tem que dar o prompt certo. Eu entendo que é importante que o advogado entenda de IA, entenda de engenharia de prompt, que isso está muito em alta. Mas não queira que a IA faça o raciocínio da operação, que ele estruture a operação para você, porque você precisa estudar. E o analógico, ele vai ser um complemento com a IA. Mas eu acredito que quem veio do analógico tende a fazer muito sucesso, porque a IA vai complementar essa atuação desse advogado que já é bom. E quem é ruim vai continuar sendo ruim. Você pode dar a ferramenta que for para essa pessoa, ela não desenrola nada. Eu acho que no corretor também tem muito essa parte pessoal de ler o que está nas entrelinhas, entendeu? Como é que você escreve, alguém coloca no papel coisas que são sutis, assim, o tom de voz da pessoa, ela não vai te abrir a necessidade dela, assim, né, 100%. Às vezes você tem que pegar alguma coisa ali no ar que eu acho que tem que ser de pessoa para pessoa, assim, entendeu? E não são todos os corretores. Aí tem os corretores que saem na frente, quando eles conseguem captar essas coisas que ficam no ar. Então, assim, como que a IA vai captar alguma coisa que não foi colocado ali, uma coisa subjetiva, um tom de voz, um olhar, entendeu? Sim. Então, acho que ainda não dá para eliminar 100%. Se acontecer, vivermos Matrix mesmo, estaremos mortos. Então tá tudo bem, tá todo mundo morto já. Até chegar nesse ponto, né? Eu espero também. Nem vamos surfar nesse hype. Verdade. Léo, nesse tempo seu de atuação, o que você acha que te diferencia dos outros corretores, da sua concorrência? Eu posso falar da parte jurídica, né? Que você me assessora. Que muitos corretores, ou eles fazem o próprio contrato, ou pegam um modelo da internet, ou copiam um modelo de algum outro lugar, muda ali, põe o logo dele e manda adiante. E eu tenho essa assessoria jurídica com você, né? Que eu acho muito importante. Para passar segurança, para ter... para todas as partes ficarem resguardadas, né? Ter aquela parte que você faz da análise da documentação. A do diligência. Da diligência das partes envolvidas, do imóvel que está sendo vendido, comprado. Então, eu acho que eu tento passar o máximo de segurança
pro cliente, que é uma coisa que eu vejo, assim, a parte jurídica, poucas pessoas entendem, né? São. Não é uma parte fácil, não é uma parte comum, assim. A gente não tem na escola, por exemplo, uma matéria dessa, Sim. entendeu? E muitas pessoas também falam, não, eu vou perguntar pra minha parente que também é advogado, mas, poxa, às vezes a especialidade da pessoa é outra área da advocacia, então é importante ser um advogado da parte imobiliária, que vai entender os gargalos que tem ali naquela negociação, entendeu? Então eu tento passar o máximo possível de segurança e acompanhar todo o processo, né? A gente passa os prazos, passa o que vai em cada etapa, o que precisa de documentação em cada etapa, e você vai passando essa segurança, a pessoa vai se sentindo confiável em assinar um contrato, né? Então tem a parte de enviar o contrato pelo e-mail, contrato, assinatura digital, então você tem essa parte que é mais também facilitada, então eu tento prezar por isso, porque às vezes os corretores têm vários imóveis, o mesmo imóvel, né? Então o que vai me diferenciar? Por que a pessoa vai sentir mais confiante em fechar um negócio comigo, entendeu? Sim. Então eu tento prezar pelo atendimento, né? De ser uma pessoa educada e tal, e passar essa transparência. Olha, o imóvel tá assim, tá assado, tipo, precisa de tal tempo para regularizar ele, né? Colocar a matrícula, averbar a matrícula no nome do proprietário, por exemplo. Então eu tento passar essa segurança. Na minha área, o advogado que não faz due diligence, ele não está atuando, na minha concepção, de maneira honesta com o cliente ou com o corretor. Porque no caso, a partir do momento que eu sou contratada por uma imobiliária ou por um corretor autônomo, o meu cliente é esse corretor. E eu não posso colocar o nome desse corretor em jogo no mercado. Eu tenho que fazer um trabalho bem feito. E eu vejo que as pessoas saem da faculdade com essa dificuldade de escolher um nicho, e quando elas escolhem o nicho do direito imobiliário, não entende a responsabilidade com o patrimônio do outro nesse sentido. E a due diligence é a primeira matéria que a pessoa deve entender ao entrar em contato com o direito imobiliário. É entender a matrícula, é entender cadeia dominial, é saber diferenciar posse direta, posse indireta, posse precária, detenção, qual o conceito de cada uma, por que aquilo ali vai ser inserido no contrato, porque uma palavra pode mudar tudo. Eu tenho casos em que uma palavra anulou toda uma negociação. Aquela negociação foi considerada inválida, em virtude de um termo. Gente. E eu acho que trazer essa clareza para o cliente não é empurrar a venda no cliente, porque eu acho que as pessoas já estão muito mais seletivas com relação à contratação. Com certeza. Você não entuba mais nada na pessoa. Exatamente. Não tá mais assim. Não é assim. Não tem esse negócio de que você vai vender. Muita gente, eu vejo muita gente postando um trecho de um filme daquele Lobo do Wall Street, quando ele faz uma venda que ele não deixa nem o cliente falar e fica todo mundo olhando para ele. Aquilo lá pode ter sido... Durante aquela época. Naquela época, ter sido útil, ter sido válido, parabéns. Que ótimo que foi daquela forma e a venda se concretizou, do famoso me venda essa caneta. Mas, hoje, principalmente no mercado imobiliário, você não vai vender o imóvel desse jeito pro seu cliente. Não, a gente vai desligar na sua cara e vai falar, meu amigo, você tem problema? Exato. Não. E tem coisas que eu nem tento, que às vezes o corretor não sabe o que falar e inventa, né? Se eu chegar e falar assim, me fazer uma pergunta muito técnica, eu falo, eu vou consultar a minha advogada. Isso é legal também. Sim. Porque ele tem uma advogada, ele tem, né, tem um jurídico por trás dessa negociação. Então eu não estou falando com uma pessoa que vai procurar no Google o que ele vai colocar ali, entendeu? Sim. Então, assim, cada um no seu cada um, e aí que entra a parte de você ter um jurídico especializado naquela área que vai, porque protege até o corretor de imóveis também. Porque a gente corre o risco também, a gente está naquela negociação, a gente está assinando ali, entendeu? Então a gente se resguarda, todas as partes envolvidas ficam resguardadas com um bom contrato, uma boa assessoria jurídica. Então a gente pode dizer que inventamos o combo do sucesso, Léo? Opa, com certeza. Eu acho que sim, com certeza.
Bom. Certo, João? Essa legal. E se for pegando o gancho, é verdade isso, porque quando um dos medos que porque, por exemplo, eu trabalhava no imobiliário e fui trabalhar como autônomo. E muitas pessoas, muitos corretores querem trabalhar como autônomo. Sim, querem empreender ou ser autônomo, mas eles não entendem a diferença de empreendedorismo e autônomo. Não, e assim, eles já têm uma carteira, eles já têm uma bagagem, já têm um financeiro para se segurar ali, só que eles têm medo porque eles acham que a imobiliária vai dar um resguardo para eles que eles não vão ter sozinho, entendeu? E às vezes não dá nada. E às vezes não dá nada, entendeu? Eu já recebi contrato, já li contrato em negociações assim dos meus próprios imóveis que assim, o contrato era horroroso, era de uma imobiliária. Então assim, aí eu acho, e tipo assim, dá medo, porque você fala, cara, quem que vai me resguardar? Acha que a imobiliária vai proteger? Quem poderá me defender? Quem poderá me defender? E assim, era um medo que eu tinha também, que eu falava, gente, e agora? Como é que eu vou fazer um contrato, né, bem feito? Como é que, se surgir dúvida, para quem eu vou perguntar? E aí, eu tinha entrado em contato com você na venda num outro apartamento, que você estava regularizando lá as unidades do prédio, e aí eu lembrei, falei, nossa, ela me atendeu bem, eu perguntei algumas coisas para você na época, Sim. e você foi técnica simples, eu consegui entender o que você falou. Falei, cara, eu vou entrar em contato com ela. Aí eu entrei em contato com você e assim, cara, isso te dá uma segurança, porque assim, a parte da corretagem, a gente, né, consegue, mas essa due diligência, toda essa parte do direito, a gente tem básico, entendeu? Então a gente precisa. Eu acho que foi muito bom. Sim. E eu estava regularizando o prédio inteiro. O prédio inteiro, exatamente. Eu falei, pô, né, ela é boa, né? Porque se ela tá Alguma coisa deve ter. alguma coisa, escolheram ela por algum motivo, né? Eu falei, acho que... Aí a gente conversou, eu falei, não, é por aqui que eu vou e tá dando certo. Eles são meus clientes há mais de 10 anos. Um beijo aí pros meus clientes. Não posso falar o nome. Então... Oh, não deixa. Mas, ó, você sabe, eu tô falando de você. Eu vou colocar ele pra assistir, sim, o presidente da associação. Aí vocês não sabem que eu tô falando com vocês. Sim, sim. O que eu presenciei de absurdo no mercado imobiliário de uns tempos pra cá, que eu vi isso acontecer, que eu jamais imaginei que isso acontecia, eu me senti super inocente, foi a questão de uma imobiliária abordar corretores de outras imobiliárias. Eu olhei isso e falei, gente, que absurdo, que falta de ética, como diria aquela repórter, que deselegante. Nossa, e aí o corretor que já está ali se sentindo confuso, que já não tem a cabeça muito certa, né, do que ele quer para a vida dele, ele acaba se iludindo com falsas promessas, ao invés dele, ou ele se fortalece dentro dessa imobiliária e fala, olha, eu não tô me sentindo seguro, eu não sei se é isso mesmo que eu quero, o que a gente pode fazer aqui para melhorar. Não, eu vejo que tem corretores que vão pulando de uma imobiliária para outra, como se a imobiliária fosse salvar a vida dele. E não é assim que funciona. E se a pessoa não está contente em lugar nenhum, então muito provavelmente o problema não é o lugar. Né? Muito provavelmente é dentro dela que está o problema e ela precisa olhar para isso e falar, bom, agora eu vou então buscar a resposta dentro de mim e vou fazer meu trabalho de uma outra forma. Aí ele vai sentir o drama que é empreender. Exatamente. Que não é para todo mundo. Que não é para todo mundo. Então, o corretor, o advogado, isso para qualquer área que tem um autônomo e que tem a pessoa que atua com o CNPJ e exerce atividade empresária. Ela tem que saber que ou ela é autônoma e ela vai ter uma limitação, porque vai ser tudo ela que vai ter que fazer, então é o autônomo, ou ela vai empreender. E ela vai ser tudo na empresa dela naquele momento. Sim. Ela vai ser o jurídico, o marketing, o financeiro, até ela ter a capacidade financeira de bancar setores. Sim. Mas, de qualquer maneira, ela vai ter a noção do quanto é difícil manter uma imobiliária aberta, bancar esse jurídico, bancar esse marketing. E aí ela vai ter que depois se bancar sozinha e enfrentar esse desafio. Você tem se saído muito bem nesse desafio. Sim. Mas isso não é para todo mundo, como você disse. Você se viu capaz de fazer dessa forma.
Porque desde que eu comecei, eu já tenho um certo tempo atuando, sim. Sim. Entendeu? Eu já comecei como construtor, então eu tinha que gerir o meu financeiro, a minha mão de obra, a parte contábil, a parte jurídica, tudo. A parte de divulgação. Então eu já vinha com uma bagagem para isso, entendeu? Sim. E eu acho que a imobiliária ela tem o papel dela, que é apoiar, que é às vezes dar cursos, ter uma estrutura ali para você receber cliente e tal. Mas você achar que alguém vai resolver o seu problema, ninguém vai. Sim. Nenhum setor, entendeu? Eu conversava bastante com esse cliente meu sobre a necessidade do corretor ser dono de si dentro da imobiliária. É ele não ficar dependendo da imobiliária para respirar. Exato. Porque se ele decidiu ser corretor, ainda que ele esteja vinculado a uma imobiliária, ele é autônomo. Sim. Então você ele não tá recebendo, Leon. Eu não sei, Se você não vender, você não recebe. Exato. E aí eu vejo que as pessoas, elas se perdem nisso. Elas mesmas estão se tratando como CLT. Exato. Então, meu amigo, se você quer Fica ali ser esperando o lead. tratado... Sim, se você quer ser tratado como CLT, você precisa ter uma carteira assinada. E não tem problema nenhum nisso. Não tem problema. Mas não reclame da sua atuação enquanto corretor autônomo não dá resultado, porque você não está tendo essa postura. E muitos começam e desistem por causa disso. Porque fica achando que as coisas vão acontecer assim, e você, como corretor, você tem que fortalecer sua imagem, você tem que conversar com as pessoas, você tem que ir nos lugares, você tem que se conectar, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que ter resiliência, você tem que ter disciplina, você Sim. tem que ser forte psicologicamente, você tem o seu trabalho. A imobiliária ela vai te dar ali um suporte, mas ela não vai resolver. Sim. Em qualquer uma que você for, se você achar que vai ver aquele lead maravilhoso que você vai fazer venda todo mês, porque aquela imobiliária tem um lead melhor. Não, tá todo mundo no jogo, tem um monte de imobiliária, vários corretores. Se você não fizer o seu papel, seja como autônomo, seja dentro de uma imobiliária, você não vai vender. Não tem milagre. Os grandes corretores que eu trabalho, que eu digo grandes em números mesmo, de resultados, vieram do zero, nenhum nasceu rico em berço nenhum, que é muito comum na corretagem, eu vejo, que não é uma profissão que nasce no luxo, se nasce é porque a pessoa já herdou, como qualquer outra situação de herança, mas não é uma profissão em que normalmente a pessoa já recebe uma imobiliária do pai, já recebe alguma coisa. Não, a maioria vem do zero. E os grandes corretores que eu trabalho, eles têm muito essa noção da autonomia. Independentemente se eles estão vinculados à imobiliária ou se eles precisam trabalhar por conta própria, eles têm noção de que depende deles para o negócio acontecer. E é exatamente isso que você falou, a imobiliária é apenas um suporte. Por isso que muitos pulam de galho em galho, porque é fraco. Porque ele não tem, talvez, nem tanta aptidão para venda. E assim, acho que o trabalho de corretor, tem vários memes, né? Que acho que é fácil, que, é só... Cara, é muito difícil. E quando eu trabalhava como construtor, aí fui trabalhar mais focado em corretor de imóveis. É uma profissão muito difícil. Muito difícil. Você trabalha 24 horas, assim. Até porque você não tem aquele pinga todo mês. Se você não fizer acontecer, você não vai vender. Sim. Então, você tem que se conectar o tempo todo, você tem que parar de ficar tanto aqui, ficar mais aqui, você tem que conversar com as pessoas, todas as pessoas, dar bom dia para todas as pessoas, seja quando você for fazer uma visita num prédio, você conversar com o porteiro, conversar com o morador, aquilo gera uma conexão, gera uma captação, gera uma, né? Você conhece, sabe de outros imóveis que estão sendo vendidos ou alugados no prédio. Então, você trabalha o tempo todo. Você tem que ter uma imagem boa para as pessoas, né? Passar confiança. Sim. Então, você está o tempo todo... Você tem a parte do digital hoje em dia, que você tem que estar atuante até certo ponto ali para você mostrar, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, você trabalha muito e trabalha 24 horas, paulatinamente, senão você não vende, não. É uma profissão que exige bastante... tem que ser bastante resiliente, no tempo, mas assim, o resultado é muito bom. Eu me adequei bem à profissão, até porque eu já tinha esse background do mercado imobiliário, e eu gosto.
apesar dessa rotina. Ou seja, nenhuma venda vem do nada. Não, cai do céu. Porque eu recebia muito esses comentários. Nossa, você viu fulano fechou uma venda de não sei quantos milhões. Nossa, do nada. Não. Às vezes, às vezes, quanto tempo ele tava sem vender? Nossa, fulano vendeu um apartamento, tá bom, mas o cara ficou 6 meses sem vender nada. Ou quanto trabalho tem por trás daquilo. Porque eu que acompanho as negociações nos bastidores, surgem dúvidas de todo tipo, de toda ordem, de madrugada. Às vezes o cliente não tá no Brasil, o fuso horário não bate. Às vezes o próprio corretor não tá no Brasil. Aí você fica conciliando o horário para aquela venda não cair. O contrato tem que ser rápido, tem que ser bom, e tem que ser perfeito, não pode errar. Minha Nossa Senhora! E brigam na comissão, não querem pagar nada pra gente, porque acham que tá pagando um absurdo. Você fala, tá vendo por quê? Entendeu? Né? É a mesma coisa do advogado. Nossa, mas vai pagar advogado? Tá vendo porque a gente paga advogado? Entendeu? Sim. Enquanto tá tudo ótimo, beleza. E quando aparece um problema, e aí? Entendeu? Sim. A pressão de trabalhar com vendas não é qualquer um que aguenta. Não, é qualquer um. Eu sempre falo isso. Eu não sou boa em vendas, eu sou boa em ajudar a vender. Quando eu entro para assumir o jurídico de uma imobiliária, por exemplo, ou de uma empresa, é sempre nesse sentido, de que eu estou aqui para ajudar a chegar no resultado. Porque eu entendo que isso é desenvolvido para cada profissional. Então, se a pessoa está ali na operação, na linha de frente de uma venda, o tipo de pressão a qual ela está submetida é muito diferente da minha. Venda é uma arte, nossa. É uma arte. Venda é uma arte. Sim. Nossa, você tem que pegar muita coisa no ar, saber o que falar, o que não falar, o momento de falar, o momento de apertar, o momento de não apertar, o momento de segurar, Sim. esperar. Cada cliente tem um tempo. Se você força de um lado, você corre o risco de perder aquilo ali. Aí você fala, cara, eu não vou forçar aqui, é melhor forçar do outro. Quem que vai, né, às vezes ceder mais? Nossa, é uma arte mesmo, é difícil. Mas é muito legal, quando vem o resultado é muito gratificante, né? Sim, quando bate o sino, né, que o pessoal tem o negócio de bater o sino, eu acho sensacional, porque realmente a venda tem que ser comemorada, a venda com segurança, a venda justa, foi batalhada, é incrível. E quem gosta de vender, ama vender. É porque você acaba se envolvendo também com os clientes, né? Tem aquele primeiro momento da negociação, mas depois, quando tá tudo resolvido, poxa, a pessoa ficou feliz porque vendeu e vai fazer outra coisa com o dinheiro, vai viajar. O outro ficou feliz porque comprou um terreno e vai construir para o filho. Sabe, você se conecta com as histórias. Ou a pessoa está comprando o primeiro apartamento, conseguiu o financiamento no banco, deu certo, sabe? Tipo, aí vai casar, sabe essas coisas? Então, tipo assim, depois que passa aquela primeira tormenta, assim, depois é bem legal. Eu tenho muito essa vivência por comprar e vender, por me inserir nessa condição do cliente, muitas vezes, porque os meus imóveis, quem vende são corretores. Eu não coloco os meus imóveis, eu não vou ficar vendendo meu nome, eu sou corretora. Então, eu entendo que essa atividade é estritamente restrita ao corretor, eu acho muito importante que alguém trabalhe no meu imóvel. E eu vejo isso acontecer. O meu primeiro apartamento, não lembro qual foi o imóvel, não lembro a ordem, mas foi um imóvel que eu comprei em Taubaté, um apartamento pequenininho, e aí foi um casal que comprou e foi o primeiro imóvel deles e a moça estava grávida. Todo podcast eu vou chorar de contar essa história. Todo podcast eu me chorei. E eu lembro e falei, nossa, que coisa, né? Porque eu reclamava muito que era pequeno. Eu falava pro meu marido, nossa, esse apartamento de 40 metros quadrados, isso daí não vai vender. Isso daí não vai ficar a vida inteira, ninguém vai comprar isso. E aí hoje eu olho e falo, nossa, como eu fui idiota nesse momento. Sabe? Porque vendi num preço bacana e a pessoa ficou super feliz, fez parte da história dela, depois nós compramos um imóvel na casa da praia. Mas não precisa se chamar de idiota, porque isso é uma coisa assim, a gente tende a ver as coisas só com a nossa visão, né? Sim. O imóvel é pequeno, ele é em tal lugar, cara, mas às vezes para outra pessoa aquilo é uma realização, então isso é uma coisa que a gente aprende também. Você chega e entra num apartamento, nossa, mas tem um prédio de frente aqui, cara, tem gente que não vai se importar, tem gente que vai achar bom porque tem privacidade de alguma forma, tá com o sol. Cara, cada um vai... Sim. Então você aprende a ficar mais isento, assim, dessa sua... Sim, exatamente. Sabe? E eu aprendi muito isso com os corretores. Vocês me ensinam todos os dias, porque legal. Eu não seria ninguém se não fosse, inclusive, a minha tia, que é corretora, que me inseriu nesse mercado.
Então, a minha eterna admiração pela profissão e por eu aprender esse feeling. Porque o advogado, ele fica muito inserido dentro do mundo dele quadrado de nerds. Né? Que é papel, documento, papel, documentação, e olha, analisa, e não sei o quê. Né? Tem que ter perfil para... Exatamente. Aí a gente tem esse perfil mais técnico, mais analítico. E aí, quando eu saio desse mundo, desligo meu computador e vou ver os meus imóveis e preciso vender e preciso movimentar, eu falo, gente, agora eu estou numa outra posição. E hoje eu entendo isso. Eu falo, não, e exatamente essa energia de mudança e de entender que para mim não serve. Para mim não serve mesmo. Meu marido falava isso para mim, ele falou, Leandro, mas você não comprou para você. Você comprou para o outro, então não é para você ficar dando palpite. Você vai morar lá? É isso mesmo. Aí hoje, quando eu compro, eu não fico mais botando defeito. E aí a venda é muito mais rápida. Olha só, parece que eu era a minha própria uruca na negociação. É isso mesmo, é isso. Tem energia, não tem? Da venda? Com certeza. Eu sabia que se tinha. você não acreditar naquilo, pô, não acredito, colocar uma energia ruim ali, não... Nossa, eu dei uma urucubacada brava no meu apartamento de Taubaté. Quando eu soltei aquilo pro universo, eu falei, realmente, eu não tenho nada que ficar me metendo. Qual o tamanho do banheiro, cor de porcelanato, nem nada. Aí foi quando serviu para uma outra família, e aí fiz o giro, comprei outro imóvel, que era o que eu queria. Pronto. Porque o dinheiro é dinheiro, de qualquer jeito. Você dá aquele imóvel do outro, dinheiro é dinheiro. O que a gente vai fazer com ele que muda todo o contexto. E a pessoa dos dois lados, puxa, te agradece, te abraça. Sim. Que bom que deu certo, sabe? Sensacional. Vender é muito mais gostoso. Comprar é gostoso. Eu, na minha condição, quando eu compro, nossa, muito legal, comprei. Só que como eu já compro pra vender, eu já fico muito mais feliz quando eu vendo. Então, essa é a parte boa da profissão, que a gente busca todo dia, entendeu? Então, quando acontece, parece que aquele trabalho todo ali valeu a pena. Porque Sim. até... Você ter essa parte dá bastante trabalho, mas é muito gratificante. Eu tô com um imóvel lá em Rio Preto para venda, aí uma senhorinha entrou em contato comigo no WhatsApp perguntando quanto que eu pedi no imóvel e tal. E eu não a conheço pessoalmente, mas me pareceu uma pessoa simples, porque o imóvel lá é um imóvel mais simples, mais popular. Aí eu falei, então, a senhora quer comprar para morar ou para vender? Ela falou, eu também tô pensando em comprar para vender, para deixar valorizando. Eu falei, então, eu já vou fazer totalmente diferente da senhora. Eu já vou fazer um house flipping, e daí a senhora comprando, daí a senhora vai ficar com ele um tempo. Tal. Ela falou, vai fazer o quê? O quê? Eu acho que ela pensou que eu fosse fazer alguma obra lá, tipo, uma sacada diferente, alguma coisa assim, foi muito engraçado. Aí eu explicando pra ela o que era house flipping, ela foi muito sensacional, ela falou assim, entendi, a senhora vai reformar com alguma pessoa, de uma maneira barata, né? Nossa, acabou com a minha aula de house flipping. Como que eu vou dar aula de house flipping agora? Estava tão bonito o house flipping, Tava tão bonito. Acabou com o negócio. É isso mesmo. É verdade. Resumiu o conceito. Enquanto eu tô aqui, não, porque eu vou flipar, não sei o que, a senhorinha está pensando, você vai reformar e vender. Tá, próximo. Agora entendi. Próximo. Bastante gente que ficou conhecido, né? Acho que teve um cara no Insta que postava muito esse house flipping e as pessoas viam uma oportunidade, porque, tipo assim, é bonito, né? Se pegar aquele apartamento de um jeito e deixar ele de outra forma e ainda ganhar dinheiro em si. Só que é um trabalho, né? Sim. Por isso que existe realmente o método. Por isso que existe realmente o caminho das pedras pro house flipping. Sim. Eu tento colocar as pessoas assim para entender, falar, olha, dá para ganhar dinheiro, dá para fazer, dá, mas você tem que fazer muito amarradinho, tem que fazer muito certinho, porque senão você sai do preço e depois você não consegue vender aquilo, né? Porque precisa deixar muito mais apresentável do que está para uma revenda maior, para atribuir valor àquele imóvel. Aí você tem que saber qual material utilizar, ter
Mão de os obra. contratos, exato, a mão de obra, tudo o prazo ali. que você quer fazer aquilo. Aí você já tem que saber por quanto lá na frente você vai vender, você tem que ter uma noção, porque você tem que ter margem para trabalhar dentro do house flip. Não pode, eu vou fazer as cegas aqui. Não, para depois eu precificar. Ficou lindo, mas ficou caro, né? Então, Saiu do padrão ali sim, daquele... É uma arte É o uma house arte flip. também. É uma arte. É legal. Eu estou aprendendo ainda o house flipping na prática, porque não é simples de fazer. Até onde você pode ficar enfeitando muito esse pavão para você não perder na hora de renegociar. Tem que estudar muito o mercado daquela região. Eu, por ser construtor e corretor, me pergunto, por que você não trabalha com house flipping e tal? Eu falo, cara, é legal e tal, mas é um serviço que dá trabalho. Você tem que estar disposto a mexer com aquilo ali, entendeu? Você tem que buscar. Eu quero mexer com outras coisas, entendeu? Sim. O pessoal acha que é super fácil. Não, ela contrata um pedreiro que é... Não, nada mais. Aí esse pedreiro vai embora... Não. Some 2 semanas, né? Você adianta alguma coisa pro cara, o cara não vai mais. Pronto. Nossa senhora, já foi parte do lucro embora. Sim. É muito legal, mas você tem que ter tudo muito amarradinho. E imóvel parado, sem alugar e sem ter giro, ele é prejuízo. Prejuízo. Só que você tem ali a valorização do metro quadrado ao longo do tempo. Mas para quem quer fazer o house flipping, isso não é ter renda daquilo ali é difícil. Sim, a não ser que a pessoa não tenha pressa na venda, mas daí a gente não tá falando de house flipping, exatamente. Exatamente, é outro tipo de investimento. Aí é outro tipo, aí a pessoa deixa ali o imóvel por um período, ela sabe que ela tá contando com a valorização do metro quadrado para aquela região, que foi o que aconteceu com muitas pessoas que compraram no Terras Alfa, logo que ele lançou. Ele teve uma valorização incrível, insana, absurda. Muita gente que comprou ali, comprou para revender e sabia muito bem o que estava fazendo. E tá ganhando, e ganhou dinheiro, né? Sim. Quem comprou, tá vendendo pelo dobro ali. Né? Sim, a minha amiga comprou, eu acho que vendeu pelo dobro. É isso. Sim, e eu que falei para ela na época para ela comprar. Eu não comprei para mim na época, fui investir nos leilão da vida, mas quem comprou ali fez um ótimo negócio. O mercado imobiliário, cara, se você tiver uma visão boa, assim, tiver alguém que te assessora, um corretor bom, que te mostra oportunidades de valorização e tal, se você for bem assessorada, nossa, você vai longe. Porque eu também acho que a compra e a venda de um imóvel também é uma arte. Ter essa inteligência mercadológica voltada para a área do imobiliário é sensacional. Às vezes eu pego, às vezes não, várias vezes, eu tenho clientes que eles não têm um curso superior de nada. Isso é o que mais tem. Mas ele tem uma visão de mercado, de olhar para aquele fim de mundo e ele saber que aquilo ali vai valorizar, que é incrível. Você fala, como você sabe que vai? Porque não tem nada. É mato aí, né? Que isso? Que numerologia eu não você sei fez? se você sabe, eu moro na Urbanova desde os 7 anos de idade, então faz 29 anos que eu moro lá. Lá era mato. Sim, eu conheço... andar boi, assim, não tem nada. Sim, eu conheço Urbanova desde 2005. Foi o meu primeiro... Eu fui pra lá em 97, você imagina. A gente vivia no meio do mato lá. Não tinha nada, só coruja, sim, cupim. Aquela avenida lá embaixo não tinha nada. Era racha de carro só que você ouvia. E aí você fala, nossa, mas quem vai investir num lugar desse? Aí não vai virar nada. Quem investiu hoje tem... Se eu tivesse comprado um terreno lá, naquela época... Muita gente ganhou dinheiro lá. Mas é isso, o cara tem que ter visão, tem que ter coragem. E eu acho que às vezes, igual você falou, tem umas pessoas que não têm a formação. Eu acho que às vezes a formação, nesse caso, ela amarra a pessoa, sabe? Ela vê muitas variáveis assim... Sim. E levanta muitos cenários, pensa muito e não age. Sim. Aquele cara vai no feeling, eu vou por aqui. Puta. Eu acho que é muito parecido com criação de filho anos 90. Que a pessoa criava ali, vambora, sem muita frescura. Eu sei por conta da minha criação. E hoje tem milhões de coisas. Né, para as mães, para os pais estudarem e tal, e aí acaba, em vez de simplificar o negócio, parece que fica mais difícil, é mais pesado. Então eu acho que quando você traz muita opção, muita vertente, complica o óbvio. Complica o óbvio, exato. Né, de que existem formas de você fazer algo que sempre funcionou, sempre deu certo dessa forma, por que o povo tá mudando agora esse negócio, meu Deus?
Não, hoje é... Não, e com a informação rápida, joga muita coisa, muita variável, e a pessoa trava. Ou muita opção, aqui, ou muito aconteceu com fulano, não sei o que, muita informação que a pessoa não consegue absorver tudo aquilo, e ao invés de tomar uma decisão, fala assim, eu não vou fazer nada. Vou ficar aqui, A decisão assertiva, eu acredito que ela ainda tem que vir da experiência que aquela pessoa tem de vida, ela tem que se autoconhecer. Eu sempre foco isso, esse autoconhecimento, porque se a pessoa for só absorver a informação e a informação rasa, não vai conseguir tomar nenhuma decisão correta, nenhuma decisão com responsabilidade, principalmente na área de compra. Vai dar um tiro no escuro. Nossa, cotas. Meu Deus. Senhor da glória, que são cotas? Esse povo comprando por cotas. Gente, pelo amor de Deus, colocar o cliente para assinar um papel e falar que ele está comprando propriedade, não explicar isso. Eu já barrei, acho que 50 vendas de cotas. O que eu nunca fiz de recusar a venda numa vida inteira, eu fiz para cotas logo que teve um boom de cotas aí, sei lá, em 6 meses. Eu ouvi muita gente tendo problema com essas cotas, assim, depois que não sei se tem nem como passar isso e tal. Não, a pessoa tá comprando, primeiro que ela tá assinando lá um papel, né? Agora nem isso, né? Você tá assinando um documento eletrônico lá, de que ela é como se ela fosse sócia daquele empreendimento e ela tem uma fração ideal daquilo ali, mas ela nunca vai ter a propriedade. Porque muitas vezes eles começam a vender as cotas porque não existe ainda um empreendimento realmente regularizado para venda. Ele ainda não pode ser comercializado. Então, normalmente, você baixa a matrícula daquilo ali, é só um pedaço de terra. Então, já começa errado. Porque cadê toda a documentação necessária para que aquilo ali seja considerado um empreendimento viável para circulação, para comercialização? Não poderia. E aí eles burlam toda essa etapa para poder vender, e aí a gente está vendendo cotas. Lá na frente você vai descobrir o que você está comprando. Aí lógico que é atrativo, lógico que é muito mais barato, porque você não está comprando propriedade. E você confia em alguém para o futuro, você não tem garantia. Expectativa de direito. É diferente do imóvel na planta, porque a grande questão das cotas é confundir o consumidor como se ele estivesse comprando na planta. Na planta é diferente. Aquelas unidades já podem ser comercializadas e aí existe uma expectativa de entrega daquelas unidades e a pessoa vai ter a matrícula individualizada do imóvel dela, tudo certinho, belezinha. Muitas pessoas compram na planta, tem valorização do metro quadrado. E ok, né? Cada um tem o seu posicionamento no mercado, se compra ou não na planta, se vale a pena ou não, ponto final. Mas é bem diferente de cotas. Cotas é um negócio... Já tem até vários enunciados de que não pode vender, não deve, enfim. Uma aula de direito imobiliário. Não trabalho com cotas para os clientes. Eu já anotei aqui, não trabalho. Léo, você acha que vale a pena economizar no jurídico para quem está atuando no mercado imobiliário, seja autônomo ou dono de imobiliário? Eu acho que não. Você já pegou situações complexas que você falou, isso aqui não tem como direcionar sozinho? Sim. E às vezes a comissão é baixa, não é um valor muito alto. Vai ter o custo da parte jurídica e mesmo assim eu vejo como um investimento, né? Uma segurança. Porque às vezes você quer economizar um valor muito pequeno assim, e que pode te acarretar um problema lá na frente enorme, entendeu? Com o seu cliente, ou uma questão jurídica que a gente não tem a capacidade técnica de analisar. Então, acho que o jurídico é uma parte que você não deve economizar, independente se você é corretor autônomo, porque tem imobiliária também que quer economizar. Não faz o menor sentido. Tem imobiliária que quer fazer os contratos por conta própria, porque não, que a advogada vai cobrar tanto, não sei o que, vai diminuir da comissão. Eu prefiro. Aí você pega aquele contrato cheio de brechas, e você fala, gente, isso aqui a gente tá mexendo com um valor alto, melhor, né? E ainda que seja um valor baixo
O cliente não merece passar por uma experiência ruim em virtude do patrimônio dele não ter um vulto econômico. Para ele é o maior patrimônio da vida dele. Com certeza. E é interessante essa questão da precificação, porque como eu lido com advogados que estão no começo da carreira, existe essa dificuldade de precificar. E eu sempre falo que nós temos o nosso preço né, com relação aos honorários, mas que nós não temos que ter medo de colocar esse preço, porque ela não vai representar um valor absurdo frente àquela negociação, ela não vai onerar ninguém, ela não vai onerar uma imobiliária, ela não vai onerar o corretor. Porque se for para ser dessa maneira, é óbvio que não faz sentido para a pessoa contratar. Mas a partir do momento que você precifica certo, o cliente vai se sentir ok de pagar aquele valor, que no caso o meu cliente final é você, e o seu cliente vai voltar a trabalhar com você. Então, todo mundo ganha. Com certeza. Né? Lógico, não tem por que o advogado jogar um preço lá no teto e inviabilizar inviabilizar a própria vida, ao invés de se ajudar. Né? Acaba se prejudicando. Mas ter um preço justo e conseguir conciliar isso com a atuação do corretor. Porque às vezes o corretor também não conseguiu bater ali os 6% de corretagem. Exatamente. Mas ele também não quer colocar o cliente dele em risco. Não é porque eu vou fazer a minha corretagem mais em conta que eu vou colocar o cliente em risco. Jamais. Você sabe que você tem seu custo. E se você conseguiu chegar nessa margem de desconto para esse cliente, essa margem foi pensada. Ela tem que ser pensada. Exatamente. Porque você não pode sair no prejuízo. Você também não pode onerar o mercado. Né? Você também não pode fazer um valor em que você está sendo desleal com o mercado. E assim, até falando em questão de negociação de comissão, alguns proprietários não veem isso, o trabalho que a gente faz. Para chegar naquela venda, mas vai ganhar tantos por cento. Nossa, mas para chegar aqui, o tanto que a gente rodou, o tanto de pessoas que a gente conversou, o tanto de gasolina que a gente gastou, sabe? O tanto de tempo, o tanto de dia para a gente conseguir encontrar o cliente certo pro seu imóvel. Sim. Entendeu? Para fazer o hub. Para fazer, parece que foi assim, igual a gente estava conversando, caiu do céu. Pronto, achei esse aqui, vamos vender. Foi um dia que a gente fez isso. Demorou meses, às vezes. Às vezes você pagando um tráfego, sabe? Pago para chegar cliente, chegar lead. Então é um trabalho que a gente, como corretor, a gente dá até risada. Fala, não, foi fácil, né? É fácil ser corretor, né? Encerramos o podcast. Léo, foi muito legal ter você aqui. Aprendi mais ainda com você. De novo, muito obrigada por comparecer, te conhecer pessoalmente. O Léo é uma graça. Nem parece que é tímido. Ele falou que é tímido, mas ele nem parece que é tímido. Estou. Muito obrigada. Outras vezes você vai voltar pra gente contar casos, pra gente conversar mais. Eu fico por aqui. O meu @ é Leilane Advogada. Segue lá. Curta, comenta, compartilha esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas, para que a gente possa difundir conhecimento. O Brasil precisa disso. Eu acredito que o Brasil é um país que precisa de mais informação de qualidade e que as pessoas se interessem por assuntos que realmente vão agregar a vida delas. Léo, qual é o seu @ para a galera te seguir, te conhecer? É @Leo_Vilhena. Tem o meu site também, é leonardovilhenaimóveis.com.br. Lá tem meus imóveis, se quiser dar uma olhada. E é isso, muito obrigado por ter me convidado. Eu gostei bastante, aprendi bastante sobre direito imobiliário, dei bastante risada, foi bem divertida da forma de falar e de explicar. E eu acho que o seu podcast é um serviço muito bom, principalmente para quem está começando, né, os advogados que estão começando na área imobiliária e advogados e outras pessoas que tenham interesse sobre o assunto. Eu acho que é um podcast muito legal de ouvir e aprender. Obrigada.